Cíntia Michels está na área. E na área comigo hoje, ela que já está famosa nesse podcast, de tanto que já foi citada aqui. Ela é gestora regional dos programas de Startups e Inovação do Sebrae São Paulo. Palestrante e mentora especialista em gestão estratégica e modelagem para micro e pequenas empresas. Community Manager da Inova Leste e líder do movimento em desenvolvimento do ecossistema de empreendedorismo e inovação da Zona Leste de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Camila Canutilho. Oh, meu Deus, muito obrigada, Cíntia, pelo convite, inclusive, né? Então, essa parte aí de tá muito famosa, não sei, né? Mas vamos lá. Muito obrigada pelo convite, tamo junto, afinal de contas, a gente não faz nada sozinho, então, que bom que as pessoas estão lembrando disso, porque realmente eu preciso delas, né? Então, a gente trabalha todo mundo em conjunto. Obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de ter você aqui, porque várias pessoas já passaram por essa cadeira, que são pessoas que eu conheci no Inova Leste, que é esse movimento que você lidera e que é tão bacana que a gente vai se aprofundar nele hoje. Mas antes da gente chegar no Inova Leste em si, eu acho legal a gente olhar um pouquinho para os caminhos que nos levaram até lá, né? E no seu caminho, eu já te ouvi dizendo em um painel que a gente fez juntas, que você você olhava para o Sebrae e você tinha essa vontade de trabalhar no Sebrae, né? Você tinha esse desejo de estar lá, de contribuir, e que esse sonho se realizou até antes do que aquilo que você esperava. Então, conta pra gente, assim, o que te encanta nesse mundo do empreendedorismo, especialmente nesse canal, assim, de educação empreendedora, né? Por que o Sebrae? Por que essa vontade de estar junto? Nossa, é uma ótima pergunta, inclusive conta um pouquinho da minha história, né? Porque eu venho de uma família que tinham empreendedores. Então, empreendedores, o meu tio era empreendedor da área de tecnologia, minha avó era empreendedora da área de comércio de material de construção. Então, assim, alguns empreendedores da família me fizeram aplicar um pouquinho do meu conhecimento jovem. Então, eu tinha 12, 14 anos, então eu era a única que mexia em computador. Quer saber? Vou ajudar a tornar um pouco mais fluido, ajudar esses empresários que estão dentro da minha família. E aí eu comecei a me apaixonar com o empreendedorismo mesmo, né? E aí, a partir disso, comecei a conhecer Sebrae, fui estudar, claro, estudar para isso. E quem trabalha com micro e pequeno negócio, efetivamente, é o Sebrae. Então, assim, cara, um dia eu ainda vou trabalhar lá dentro. Porque, afinal de contas, apoiar o micro e pequeno empresário, então olhar para uma faculdade, né, eu sou formada em administração de empresas, e o que eu via na faculdade era, vamos trabalhar balanço patrimonial de empresa de capital aberto. Ok, mas e o Zé da padaria, né? Então, assim, como é que eu consigo trazer isso para a MPE, para micro e pequena empresa, de uma forma leve, que seja aplicável, rápida, e traduzir para ele, porque algumas vezes não tá tanto embarcado a tecnologia, muitas vezes tá no papel, né? Então, assim, contar no papel, etc. Então, muito dessa paixão que me encanta nessa minha trajetória, na minha experiência, é exatamente apoiar quem precisa, onde a maioria das vezes está desassistido, num curso de formação. Eu tenho pós em gestão de negócios. Então, assim, eu sempre fui negócio, sempre fui business, né? Então, eu gosto muito de estratégia, de lidar com isso e trabalhar dando apoio, dando, né, a mão, oferecendo a mão para o empresário, ver que ele também é capaz de fazer acontecer, é o meu propósito de vida, né? Muito mais do que a minha missão, é o meu propósito de vida, é fazer acontecer todos os dias, né? E você faz isso acontecer e de uma perspectiva que te dá uma visão muito privilegiada, que é, a partir do Sebrae Tatuapé, você está impactando positivamente o empreendedorismo e a inovação na Zona Leste de São Paulo, que é um ambiente, por si só, é um mundo, né? Então, conta pra gente o que você percebe que hoje são os principais desafios e oportunidades dos empreendedores na Zona Leste de São Paulo. Legal. Lá na Zona Leste, Cíntia, são mais de 4.600.000 pessoas, é muita gente. Eu já atuo na região há mais de 10 anos, então tenho 10 anos de experiência lá na região, e ouvindo muito das necessidades dos empreendedores, eu sinto que o principal desafio, principalmente da população, é o empoderamento.
É autoconfiança, saber que é possível fazer acontecer. Então, acaba sendo até um pouco cultural. Então, assim, é possível eu conseguir sim ter uma grande empresa, é possível sim eu inovar, é possível sim. Então, trabalhar esse empoderamento é um grande desafio, isso enquanto população, enquanto pessoas. Enquanto ecossistema, eu acredito que seja um desafio até um pouco maior, né, da cidade de São Paulo. Então, trabalhar um ecossistema muito competitivo, como é São Paulo, lidar com egos diferentes e metas individuais, né? Então, muitas vezes virar para a instituição e falar assim, bom, cara, você tem a sua meta, eu também tenho a minha. Vamos tentar convergir as duas? Vamos tentar aproximar essas duas e tentar tornar o nosso cliente, ou muitas vezes o nosso interlocutor, ou algumas vezes até algum parceiro, muito melhor atendido, que a gente junta esforços. Eu sei disso, você sabe daquilo, né? Então, por exemplo, eu não sou... o Sebrae, ele não trabalha a parte tecnológica. Então, vamos trazer um instituto que trabalhe a parte tecnológica para a gente conseguir somar e apoiar. E até porque eu não lido com formação de talentos, então vamos trazer uma universidade para dentro. Então, eu depois desse movimento, né, desde há 10 anos já observando bastante, eu comecei a perceber que esses players, os stakeholders mesmo do ecossistema, acabam não se conversando, por N motivos. Pode ser ego, pode ser tempo. São Paulo é corrida, né, gente? Então, assim, não é só uma questão só minha. Então, é uma questão de 360 eventos no mesmo mês. Então, você tem que escolher. Eu vou de manhã em um e à tarde eu vou em outro. Então, não é só questão de ego também, sabe? É questão de escolha, de deslocamento. Então, como eu comentei, 4.600.000 pessoas, certamente se você é da Zona Leste ou foi da Zona Leste, você pelo menos deve ter demorado uma hora e meia em termos de deslocamento para conseguir chegar ao seu trabalho e depois voltar mais uma hora e meia. O que seria da sua vida com mais 20, 40 horas por semana? Gente, é muita coisa. É muita coisa. E quando você parar para pensar, por que não? Trazer mais oportunidades para a Zona Leste, né? E foi assim que surgiu o Inova Leste. Depois dessa inspiração, foi assim que você chegou lá para falar, então eu vou fazer isso aqui acontecer, eu vou ser o ponto de partida, eu vou abrir esse caminho, porque isso foi uma coisa, a gente se conheceu na Feira do Empreendedor do Sebrae no ano passado, né, apresentados pelos queridos Cosmo e Walter, e eles trouxeram justamente assim, não, você quer falar de inovação, é com a Camila. Foi muito legal a hora que a gente se conheceu. Fala com a Camila e tudo. E você me trouxe essa perspectiva exatamente de dizer, olha, um empreendedor da Zona Leste, ele quer ir atrás de inovação, ele precisa atravessar a cidade, porque os eventos estão acontecendo todos em outros lugares, existem dificuldades ali que muitas vezes se tornam impedimentos. Então, eu tomei essa decisão de ter uma iniciativa aqui. Como é que foi esse processo dessa ideia? Vou montar, já nasceu com o nome Nova Leste, sabe? Como é que foi? Teve a ideia, teve aquele lampejo e, de repente, você transformar isso numa primeira ação, numa execução, que você falou, pronto, foi da ideia para a execução. No início, Cíntia, na verdade, começou como um desafio. Logo depois que eu engravidei, eu tenho uma filha de 3 anos, cria de pandemia, primeira semana, descobri que eu estava grávida de pandemia. E aí, quando eu retornei ao trabalho, eu falei, poxa, eu preciso de um desafio novo. Então, o meu desafio foi trabalhar ecossistema startups. Eu quero descobrir startups na Zona Leste. Será que não tem? Então, eu comecei a trazer algumas startups e eu falei, bom, não adianta nada eu trazê-las e não tem nada para apoiar. Então, comecei um mapeamento de startups e eu falei, poxa, por que eu não consigo achar tantas? Será que não é conhecimento? Será que não é tradução, né? Algumas vezes, qual que é a diferença entre um CEO e um diretor, um dono de uma empresa? Né? Então, algumas vezes é uma questão de tradução. Aí eu falei, bom, vou trabalhar a cultura, né? Então, assim, cultura empreendedora, disseminação de conhecimento, letramento.
E aí, nisso, eu comecei a perceber que tinham muitas travas de conhecimento, de acesso mesmo, de barreiras de medo de empreender, medo de inovar. Não, inovar é custoso, é pesado. E aí eu comecei na minha carteira de clientes de relacionamento, ao longo de anos de Sebrae. Você é empreendedor, você é inovador, se considera inovador? Você que é da área de tecnologia, você que gosta de inovação? Então, vamos bater um papo? Então, o meu objetivo sempre foi criar uma comunidade. Conceito de comunidade, pessoas que se ajudam em prol de alguma coisa. Então, sempre foi, vamos colocar todo mundo dentro de uma sala e vamos pensar em termos de comunidade. Como é que a gente constrói inovação aqui? E aí, a partir disso, fui conhecendo pessoas tão engajadas, se eu posso chamar assim, porque, na verdade, chamava de louquinhos, que nem eu, né? Maluquinhos, que nem eu. Então, eu comecei a perceber algumas pessoas que tinham essas características também, que queriam a mesma coisa que eu. Poxa, por que a gente precisa atravessar a cidade para conseguir ter acesso à inovação? Então, comecei a perceber que um empresário tinha um pouco de receio, mas ele olhava outro e falou, poxa, se ele conseguiu, eu também consigo. Eles começaram a não se sentir sozinhos, porque, afinal de contas, comunidade é para isso. Então, a gente começou os encontros da comunidade e em abril do ano passado, foi o primeiro encontro, claro, com o conceito de comunidade, com o objetivo de construção de comunidade. E aí, você só constrói comunidade de forma recorrente. Agendei todos os encontros da comunidade, toda primeira terça-feira do mês, lá na unidade do Sebrae. Até o final do ano. Será que eu vou conseguir isso? Não sei. Bora. Inovação é isso. A única certeza que a gente tem é o propósito. Só isso, que é o que te guia. E aí o meio do percurso vai ajustando. E aí, nesse meio do caminho, conheci esses empresários. Poxa, eu também compartilho com isso, eu vou começar a contar para todo mundo. Vamos pensar em um nome que seja fácil, seja acessível. E aí vieram novas ideias. Então, eu não sei se você chegou a entrevistar o Walter, mas ele foi o pioneiro. Não, vou colocar lá na inteligência artificial. Vou descobrir nomes que não existem. E veio a ideia do Inova Leste. Algo que fosse acessível, que não precisasse ser inglês, porque é exatamente pensar em acesso para a inovação e dar a oportunidade desses empresários se enxergarem como não sozinhos no mundo. Então, vamos pensar em conjunto. Então, o conceito da comunidade foi assim. Então, desde então, a gente continua se encontrando. Hoje a comunidade já tem um nome, já se defende dessa maneira. Então, tem um manifesto. Um manifesto no meio do caminho, em agosto, né? Então, 6 meses que a gente tinha de encontros. Eu percebi que eu não ia conseguir manter sozinho, meu know-how, né, só de negócios, não é suficiente. Então, assim, vamos chamar também, atrelar, né, atribuir mais pessoas e stakeholders no nosso ecossistema. Então, parceiros do nosso ecossistema. Então, chamei universidades, formação de talentos, pensando em tríplice hélice mesmo. Então, assim, vou pensar em universidade, USP Leste, pensar em Instituto Senai, UpLab, pensar em empresas mais particulares, né? Então, a gente chamou também a Austin, a Porta Engenharia, que está envolvida no Eixo Platina, um movimento muito importante para a Zona Leste, né? Então, chamei todos eles, vamos pensar em conjunto, em prol de um objetivo? Então, quebrei um pouquinho aquela barreira que eu comentei na pergunta anterior, exatamente sobre a gente não se conversa, sim, a gente vai conversar e manter e pensar em conjunto onde é que a gente vai chegar. Então, nesse meio do caminho, a gente construiu um manifesto de ecossistema que é muito mais pensar em liderança, né? Pensar em como é que a gente vai fornecer um arcabouço de surgimento e pensar na perenidade de empresas tanto inovadoras, que hoje, se a gente parar para pensar no PIB, a gente tem muito mais empresa tradicional do que startup. Então, a gente também precisa pensar em empresas tradicionais, sejam elas inovadoras ou não. Então, sim, eu vou trabalhar em empresas tradicionais, com o vertente, com o viés da inovação, e as startups. Então, eu costumo brincar que eu tenho esses 3 caminhos, que é a liderança, que é a trabalhar o surgimento e a manutenção das startups, assim como as empresas tradicionais inovadoras. E até fazer a conexão, né? Porque aí tá falando de inovação aberta, é uma comunidade, né? Quem precisa com quem tem a oferecer. E isso é maravilhoso, porque
O que eu vivenciei nessa comunidade, que me deixou muito encantada, que me faz voltar. É verdade. E eu adoro quando tem encontro e que eu consigo ir, porque cada vez é um aprendizado diferente. É justamente assim, eu acredito muito na gente aprender a partir da experiência do outro. Então, quando a gente está aberto a ouvir, por isso que eu adoro também fazer o podcast, porque cada pessoa que senta nessa cadeira, eu vou ouvindo, eu vou aprendendo, eu vou analisando o mundo através daquela lente, daquela perspectiva, e isso traz para o nosso dia a dia até a possibilidade de evitar certos erros que talvez a gente teria cometido, mas a gente ouviu alguém, ouviu um toque e falou, poxa, então talvez eu não preciso nem perder tempo indo por ali, eu posso ir por aqui. O que esse aprendizado através dos erros é muito importante, né? Sejam nossos, sejam dos outros. O que você vê hoje que é um erro muito comum ainda entre os empreendedores, que você fala assim, nossa, isso tem solução, mas talvez não chegou ainda a informação. O que é esse erro comum, assim, que você observa? Eu acho que a base de todos os erros é não buscar apoio. A meu ver. Por que não buscar apoio? Porque algumas vezes, sabe aquele negócio de tô tendo que apagar incêndio, e aí é sempre incêndio. Poxa, quando é que você vai parar? Vai olhar o seu problema e vai identificar da onde que está surgindo esse incêndio para efetivamente resolver. E algumas vezes é buscar apoio. Apoio para conhecimento, apoio para uma visão de fora, apoio de diagnóstico. Então, algumas vezes você precisa de uma consultoria especializada, sei lá, em tecnologia, que seja para resolver aquela questão. Então, a meu ver, a raiz é essa. Tá? Aí, claro, tem outros motivos, né? Bagunçar, vida financeira, que todo mundo já sabe, né? Mas, de verdade, a primeira questão é essa, buscar apoio fora. E que muitas vezes, no início da comunidade, Cíntia, eu acho que é muito legal trazer essa informação, porque eu comecei a mapear quantos empresários eu tinha de conversão. Então, de 400 empresários que eu convidei, que eram do programa de inovação que a gente só teve 25 empresários. Desses 25, não necessariamente eram dos 400. Inclusive, 10 ou 15 eram de fora da Zona Leste. Eu falei, gente, mas se a conexão é Zona Leste, cadê os caras da Zona Leste? O que tá acontecendo? E aí eu comecei a convidar pessoas da própria Zona Leste, que tinha dentro da minha carteira de relacionamento. Poxa, vem cá, tem um encontro super bacana pra você conectar. Você não quer vender? Vem aqui, né? Então, por isso que eu já coloquei o nome do encontro como Networking pela Inovação. Com a desculpa que fosse para vender. E aí, no meio do caminho, você ia criar uma comunidade para facilitar sua venda pelo viés da inovação e pela diferenciação que a inovação te traz. Então, nesse meio da minha aprendizagem de comunidade, eu comecei a perceber que o empresário da Zona Leste dava muita desculpa para não ir. E aí, poxa, não é porque é desculpa. Algumas vezes é zona de conforto, algumas vezes é muito receio de mudar. Então, assim, cara, eu não tenho, eu não tenho grana para gastar, então eu não vou arriscar. Então, retém. Logo, você há de convir comigo que a possibilidade de inovar é muito menor, porque não vai fazer diferente. E grana no sentido, acho que é importante colocar aqui, os encontros, eles são gratuitos. O medo do que o encontro vai provocar, que, assim, qual que é o meu passo depois do encontro? Depois daquilo eu vou ter que gastar grana para investir em inovação. E, na verdade, você vai para o encontro para descobrir que existem N formas de inovar que não necessariamente passam pelo financeiro. Começa pela autoinovação, né? Começa você virando umas chavinhas de falar, poxa, eu preciso dar uma lapidadinha nisso aqui. Que é a mudança comportamental, que é o que eu te falei. Então, assim, a base de tudo, para mim, é comportamento. Então, assim, é buscar, é atitude.
É atitude de buscar apoio, é atitude de fazer diferente, é atitude. Afinal de contas, é isso, é comportamento empreendedor, né? Aí a gente volta sempre na questão do Empretec, etc. Mas, tanto que você é empreteca pelo Tatuapé também. Então, de qualquer forma, o que eu acho que é importante falar, né? Nos encontros da comunidade, a gente se encontra com o objetivo de fazer um networking, criar uma rede de contatos, de relacionamento, com o objetivo de conseguir se apoiar em termos de inovação e conseguir definir como um diferencial competitivo, entender como é que você traz ou trabalha ou pode ter um diferencial competitivo, seja ele inovador ou não. Mas, claro, né? Provavelmente vai dar resultado para você. Então, se a gente for entender o que é inovação, é fazer diferente tendo resultado com isso, positivo, né? Então, já está inovando. Quando você definir o seu diferencial competitivo, conseguir ter resultado, provavelmente você já está inovando, né? Então, mostrar, diminuir um pouquinho dos preconceitos sobre a palavra inovação. Inovação não era só tecnologia. Inovação, algumas vezes, é perceber que você não está sozinho no mundo, que tem outro empresário passando pela mesma dificuldade enquanto funcionário. Poxa, eu tenho um funcionário que, nossa, roubou minha tecnologia. Ontem mesmo, eu estava numa feira de tecnologia espacial. Lá na Zona Leste a gente tem uma engenheira espacial que trabalha mapeando qualidade de solo da água. Eu quero trazê-la para cá, inclusive. Vamos trazer. Algum dia você postou no grupo, eu lembro que eu já mandei para mim mesma no meu grupo do podcast, assim, pessoas que eu quero trazer para cá. Muito interessante o trabalho dela. Importantíssimo, porque realmente ela empodera. E é uma mocinha, né, super jovem. Acho que é importante, sim, a gente trazer essas questões de empoderamento, porque um empresário também mostra suas dificuldades, não é só os acertos. Entende? Então, assim, qual que é a sua experiência depois de um ano de empresa? Então, é exatamente o que eu falei para ela. Poxa, Camila, agora eu sei exatamente na pele o que é empreender. Então, antes eu queria um montão de funcionário. Agora, eu vou crescer conforme as pernas vão amadurecendo. É exatamente como um aprendizado de criança. Então, se a criança tem 1 ano, legal, firmou a perninha, agora vai começar a pular. Então, assim, uma coisa de cada vez. Não, isso é super importante, porque esses parâmetros de, ser um bom empreendedor, você tem uma empresa enorme com um monte de funcionário, e às vezes isso está te inchando de um jeito que está impedindo o teu avanço. E acho que até o próprio conceito das startups vem muito desse lugar de falar assim, não, pouca gente gerando muito resultado, né? Então, por isso que também ganha muita agilidade, tem todo esse lugar. E, Camila, minha querida, nosso tempo voou, eu não estou acreditando. Eu tô aqui assim, caramba, tem tanta coisa sempre pra gente conversar, porque você conhece tanto e tem tanta coisa bacana para compartilhar. E agora a gente está fazendo esse formato mais curto também para ter mais agilidade. Então eu vou precisar fechar o nosso bate-papo de hoje com uma mensagem sua que a gente quer ouvir e já deixar aberto um convite para você vir numa próxima vez, porque é sempre muito bom te ouvir, é sempre muito bom estar com você e... Poxa, eu admiro demais teu trabalho, eu admiro demais o que você está fazendo. Sei que vai muito longe ainda, tem muita história. Eu vou falar, eu estava lá quando tudo era quase mato, quando começaram a capinar. Eu não estava lá ainda não foi a primeira enxada, mas eu vi quando estava começando a capinar. E olha que transformação você já está fazendo. Então, muito obrigada por ter vindo aqui. Fica à vontade para deixar a tua mensagem final por hoje, que eu te espero outro dia. Legal. Bom, na verdade... gostaria de fazer um convite. Se você ainda não conhece a comunidade Nova Leste, não conhece os encontros de networking, vá lá conhecê-lo. Por curiosidade. Então, se não for por curiosidade, vá para fazer negócio, para conhecer pessoas novas e, quem sabe, trazer inovação para sua empresa. Pode ser tanto uma padaria, uma empresa tradicional, como uma startup inovadora, querendo gerar tecnologia ou levando informação ou inovação para outra empresa, né? Então, dê essa oportunidade para o seu negócio. Vá lá conhecer, independente se você for da Zona Leste, mas é conhecer um movimento, né? Pegar a linha vermelha do metrô e conhecer o que é que está sendo lá, porque realmente a gente tem mudado muitas ações. Então, Zona Leste mudou enquanto
infraestrutura, mudou enquanto negócio, a parte de arquitetura e realmente relacionado a resultados, né? Então, assim, se conecte, vamos ampliar um pouquinho mais a conexão em termos de inovação da cidade de São Paulo, que a gente tem potencial para crescer junto. Zona Leste é acolhedora, é diversa, é plural. Então, juntos a gente consegue trazer um resultado muito mais perene e assertivo em termos de mundo mesmo, né? De pessoas. É isso. Com certeza, que lindo, que delícia, Camila. Obrigada, minha querida, mais uma vez. Sempre um presente. E muito obrigada a você que assistiu até aqui. Nós nos vemos no próximo episódio.